Mas como é que tu explica que, obviamente, tu é uma pessoa inteligente? Por tudo que tu fez e construiu e descobriu, tu é uma pessoa inteligente. Como é que tu explica na escola o teu desempenho não ter sido bom? O sistema de ensino, hoje a gente tem um pouco mais dessa coisa de altas habilidades e superdotação, já tem já os contraturnos, tem um entendimento maior. Naquela época não tinha. Então naquela época era assim, eu era isolada, não interagia com as outras crianças, não gostava de falar com ninguém e tirava nota ruim. Resultado, era retardada. Uhum. Naquela época era assim que funcionava. Até vir a entender com 13 anos que era a síndrome de Asperger, que hoje faz parte porque ela faz parte do espectro do autismo, mas hoje ela está dentro mesmo, hoje não tem mais, né? Hoje você não recebe mais o diagnóstico de Asperger, você recebe só o diagnóstico de autista agora. Eles colocaram tudo no mesmo código, no mesmo CID. Entendi. Mas tem alguma diferença ou a diferença é tão sutil que... Tem, tanto que eu sou, assim, claramente contra terem feito isso. Terem juntado tudo numa palavra só. Terem juntado tudo. Porque, assim, embora a síndrome de Asperger esteja dentro do espectro do autismo, a síndrome de Asperger, dentro dele mesmo, você tem pessoas com mais comprometimento ou menos comprometimento. Dentro do autismo, também. O autista leve, porque agora a síndrome de Asperger está como o autismo leve. Só que o autista leve, ele pode ter ainda mais comprometimento do que alguém que tenha síndrome de Asperger. Entendeu? Então eu acho que isso pode mais atrapalhar do que ajudar, porque a legislação no Brasil, ela interfere em muita coisa. Por exemplo, tirar a habilitação. O autista não pode. Então até que ponto a gente está preparado para fazer isso? Entendeu? Então tem algumas coisas. Outra coisa, existe um prejuízo social nisso. Porque é bobo a gente pensar que não existe. A gente não quer que exista, mas existe. Porque sempre vai ter, se você coloca lá num currículo que você tem síndrome de Asperger, é uma coisa. Se você coloca num currículo que você tem autismo, a chance daquele currículo já ir para a pilha do lado dos descartados é muito alta. Tem que mudar essa cultura? Tem. Mas até mudar isso, quanto prejuízo você causa no meio do caminho? Sim. Não é melhor primeiro mudar o entendimento para depois fazer esse tipo de mudança? Qual foi a primeira, sei lá, vou usar sintoma, não sei se é essa palavra que se usa, que fez a tua família procurar um profissional para ter esse diagnóstico? É que o diagnóstico ele caiu no colo só. Tinha falecido uma prima minha, que era muito amiga minha. Mas muito amiga. A gente vivia para cima e para baixo junto. E quando ela faleceu, porque naquele dia a minha mãe não tinha deixado ir na panificadora com ela. E naquele dia ela foi atropelada. E daí a minha mãe ficou achando, porque eu sempre fechada, sempre isolada, ela ficou achando que eu tava com uma depressão, alguma coisa assim. E aí eu passei por 2 psicólogas. E daí uma detectou, entendeu? Quais são as principais características que faz a pessoa ser isso ou não ser isso? Porque uma coisa é a pessoa ficar isolada. Eu sou assim também. Mas onde é que está ali a linha que diz que é e que não é? Existem várias características. Então é importante passar com um psicólogo, né? Não ir só pelo checklist. Mas ali, né, entre as principais, tem a questão do prejuízo social, né? Porque não consegue interagir tão bem socialmente. Eu sou treinada. Eu tô aqui conversando com você porque eu sou treinada. É diferente. Eu tô te olhando também porque eu sou treinada. Eu tomo medicação. Tem todo ainda um processo atrás, né? Nos bastidores. Mas isolamento social, não conseguir se socializar, ser desajeitado socialmente. Então é aquela coisa assim, às vezes fazer uma brincadeira que as pessoas podem achar extremamente boba, que parece brincadeira assim de a pessoa com 30 anos está fazendo uma brincadeira de criança de 10, entendeu? Então tem essa questão, então o prejuízo na interação social é o mais evidente. E aí tem algumas questões, maneirismos, tem alguns tiques, então depende, né, do grau que a pessoa tenha. Mas como é que a cabeça funciona para agir dessa forma no mundo?
Como é que tu enxerga... Como é que tu interpreta o mundo? A estrutura neuronal, a estrutura das sinapses são diferentes. A posição existe... Antes acreditava-se que não havia diferença anatômica. Hoje já se sabe que existe diferença entre o cérebro de um neurotípico, que é uma pessoa não autista, e do cérebro de um autista. Né? E aí, ainda nessas pesquisas, ainda verifica-se o cérebro de quem tem síndrome de Asperger. Porque, embora no CID, né, isso no mundo inteiro tenham juntado tudo ali, né, no mesmo grupo, ainda assim as pesquisas eles procuram verificar, né, as diferenças, porque existem algumas diferenças. E as diferenças nas sinapses, elas são até um pouco evidentes pela questão da forma da interação, pela questão da forma do comportamento. Outra coisa é na comunicação. Não quer dizer necessariamente, então às vezes a pessoa pensa assim, mas meu filho se comunica, ele então não tem isso. Não quer dizer. Eu, por exemplo, me comunicava. Eu conversava quando era criança e muito bem. Inclusive, eu com 2 anos tinha conversas até com palavras bastante complexas. Só que tem uma diferença. Eu tenho a síndrome de Asperger mais a superdotação. Então entendeu? Por que cada caso é um caso? Sim. Porque daí pode ter outras questões. Tem pessoas que têm autismo ou a síndrome de Asperger e tem o QI abaixo da média. Tem pessoas que têm um QI na média. Aí vai também as informações ambientais. Então, como os pais levaram isso desde a infância. Né? Se houve suporte, não houve suporte, como é que foi o estímulo, né, para o contato externo. Então, muitas coisas influenciam. E aí, quando a gente está falando de síndrome de Asperger, é mais evidente essas influências, até porque muita gente com síndrome de Asperger consegue já usa uma coisa chamada masking, que consegue usar uma máscara entre os neurotípicos. Então tem um comportamento muito próximo de um neurotípico, que é justamente para poder não ser hostilizado, né, ou destratado.